Então vamos lá, né? Aqui o problema nem é tanto o comando, porque tanto o background quanto o background image vão funcionar, tá? Então eu posso continuar mantendo o comando background. Qual que é o problema que faz com que essa imagem, mesmo eu tendo passado a referência, não apareça? Porque a referência está incorreta. Ué, mas como se a referência está incorreta se ela está dentro da pasta imagens, chama fundo.jpg? Pelo seguinte, tá? Esse arquivo estilo login, eu não estou partindo da raiz aqui, ó, da pasta sistema, onde eu tenho o meu arquivo index. Né? Se fosse daqui, sim, ele entraria em img e encontraria o fundo. Eu estou partindo de onde ele está. Ah, pera lá então, ele está em CSS. Qual que é o caminho que eu tenho que percorrer? Vamos aqui, ó. Se você tiver dúvida, faz assim que fica mais fácil. Como que eu faço para chegar do meu CSS até a imagem? Eu volto uma pasta, então eu tenho que falar isso lá, ó. Depois que eu voltei uma pasta, eu entro na pasta imagem e aí eu encontro ela. Beleza, então eu sei que eu tenho que voltar, mas como que eu volto um diretório aqui? Ponto, ponto, barra. Então, ponto, ponto, barra faz com que você retroceda um diretório, tá? Então ele volta um diretório, quando ele volta um diretório, ele sai da pasta CSS, ele cai em qual pasta? Sistema. Estando na pasta sistema, ele entra na pasta imagem e aí sim ele encontra a imagem fundo.jpg. Vou salvar e vou dar um Ctrl F5 para ver se ele vai encontrar a imagem. Ó. Perfeito, voltou a encontrar. Agora a imagem está dentro do meu próprio projeto, tá? Ela não está mais na web, então eu não corro o risco de ela sair do ar ou de acontecer o que aconteceu no próprio exemplo aqui. Ó. O próprio exemplo aconteceu isso. Tá? Então aqui ela já não tem mais aquela imagem, porque a referência não existe, tá? Então isso não vai acontecer. Aí eu vou deixar por conta de vocês alterarem essa imagem de fundo, né, para a imagem que vocês queiram aí. O que importa aqui é entender como que funciona. Tem algumas formas de vocês alterarem isso, tá? Mais fácil é você colocar nessa mesma pasta uma mesma imagem chamada fundo.jpg, beleza? Só que com uma largura pelo menos de no mínimo 2.000 pixels. Essa aqui está com 4.265, está um pouco grande, Por que isso? Esse meu monitor no qual eu estou gravando o curso, ele tem 1366 de largura. Se essa imagem fosse menor do que 1366, ela até iria cobrir todo o fundo, porque na verdade ele vai ajustar ela ao fundo. Só que o que vai acontecer? Ela vai perder qualidade, porque ela será esticada, tá? Então, até 1700, 1800 pixels no mínimo aí, deveria ter essa imagem de fundo. Ou seja, uma imagem retangular com uma qualidade boa, uma qualidade alta aí para ficar legal. Depois eu até vou procurar outras. Isso é porque enquanto eu estou fazendo a aula, eu perco muito tempo se eu ficar caçando cada uma das imagens ali. Mas depois eu procuro uma outra imagem para substituir. E aqui eu já não gostei mais dele verde dessa forma. Então eu vou utilizar uma outra cor aqui do Bootstrap para poder trabalhar. Vamos ver aqui o... Acho que eu vou deixar ele cinza mesmo, com esse Dark ou Secondary. Mas isso tudo tem que ser também testando, tá? Qualquer coisa depois eu vou ajustando esses valores aí, vou mexendo no decorrer das aulas aqui, né? Então eu vou fazendo isso fora aqui das aulas e qualquer alteração que eu faça eu mostro para vocês. Ó. Essa cor vai ficar muito clara, então não vai ficar muito bom aqui para o nosso projeto. Deixa eu ver aqui um primary. E também, se eu não gostar de nenhuma daquelas cores ali, depois eu posso, acho que essa aqui vai ficar melhor, fica um pouquinho mais viva. Eu posso também alterar com o próprio CSS, tá? Eu não preciso ficar limitado a essas cores do Bootstrap, não. Ó. Eu posso utilizar o próprio CSS para poder ajustar, né, e definir a cor da forma que eu quiser. Por enquanto, eu vou deixar a tela desse jeito, né? Se eu quiser também aplicar opacidade aqui, tem como. Para deixar ela mais opaca, na verdade aqui como a imagem está no background, eu teria que deixar toda a referência. Então se eu colocar aqui opacidade, por exemplo, de 0.3, tá? Eu estou falando que ela vai ficar 30% somente visível, vai de 0 a 1. Então 0.1 é 10% e assim vai. Só que o que ele vai fazer? Ele vai colocar todo o fundo, inclusive essa caixa que eu tenho aqui. Ó. Então tudo vai ficar opaco, né? Dessa forma que vocês estão visualizando aqui. Essa cor, ela poderia ser um pouquinho mais clara. Como que eu faço para jogar uma cor em hexadecimal? Você pode vir aqui, ó, e digitar Xcolor. Vamos utilizar muito isso. Xcolor. E digitando Xcolor, ele te dá essa área aqui. Ó. Então eu poderia colocar, por exemplo, uma cor de fundo que não fosse tão escura quanto aquela. Então eu rodo aqui o seletor,
né, definindo exatamente a cor e a tonalidade, ó, e aqui embaixo eu pego o código hexadecimal. Esse código hexadecimal colocado aqui vai definir, tá, qual que é a cor daquela determinada área. Vou dar um Ctrl F5 e percebam que tudo ficou com esses 30% de opacidade, inclusive a nossa tela do login aqui, ó. Mas não é ele exatamente onde eu quero. Então eu poderia criar uma folha de estilo também para ele e definir aquela proporção. Quando a imagem é colocada no fundo, o melhor é você já utilizar o Photoshop, um programa de edição gráfica, e nele você colocar opacidade nela, tá? Por enquanto aqui, ó, não vou utilizar opacidade aqui, até daria, mas aí eu teria que fazer ajustar também essa classe aqui onde ele está. Vão entrar outros recursos que de início agora eu não quero passar. Então, para você mexer com a opacidade da imagem do background, essa que está no fundo, eu vou aconselhar você fazer a opacidade dela em um editor gráfico, em Photoshop, e aí sim nós podemos inserir ela novamente. Posso até mostrar aqui, porque tem como editar na internet, né? Então na próxima aula eu mostro isso, que aí já mata isso. Se você precisar em outras imagens, você já tem o conhecimento para fazer.